Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, domingo, dia 6/4, dia do nosso devocional, né? Hoje vamos falar sobre Atos 13, 32, 33, a parte A, né? Fala sobre promessa do Messias esperado. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Bom, vamos ler lá. Nesse trecho, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo está pregando a mensagem central do Evangelho, destacando que Deus cumpriu as suas promessas por meio da ressurreição de Cristo. O verbo continua citando Salmo 2:7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, um salmo messiânico, ou seja, escrito na perspectiva do Messias, para afirmar que Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, é o Messias esperado. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a resposta às longas expectativas da nação de Israel, que agora se direcionavam para todas as nações da terra. Na época em que Paulo declarou essas palavras, o evangelho ia se multiplicando pelo mundo. Já se encontrava na Síria e estava a caminho da Ásia e da Europa. O capítulo 13 de Atos narra como Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito para aquela que seria a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesse mesmo capítulo, o procônsul Sérgio Paulo ouve, maravilhado, o ensino de Paulo e se converte. Assim como o fogo e o vento se propagam rapidamente, Deus continuava a agir e a falar ao seu povo, mas em um novo nível. Deus continua, né, agindo e falando com o seu povo hoje. Muita gente se pergunta como Deus fala. Fala principalmente através da palavra, ok? Logicamente que existem pessoas que são usadas por Deus, e a gente sabe que às vezes, né, tem uma pregação que a gente ouve, a gente assiste, parece que está direcionada para a gente, mas Deus fala principalmente através da palavra, né? Tudo aquilo que vai contra a palavra, né, as pessoas às vezes vêm e falam com a gente, tudo mais, a gente não deve aceitar, né? A gente precisa aceitar exatamente o que está na palavra. A palavra é viva, né, eficaz e não mudou, né? Deus não muda, né? Ele não, a Bíblia diz que ele não muda e não há sombra de variação, tá? Assim como o fogo e o vento se propagam rapidamente, Deus continuava a agir e a falar ao seu povo, mas em um novo nível. Anteriormente, ele se revelava exclusivamente em Judá, em Israel e nas nações vizinhas aos descendentes de Abraão. Agora, porém, a mensagem é direcionada a toda a humanidade. O ministério de Paulo nos lembra que a mensagem do Evangelho é a continuidade da história da salvação. Que sejamos, como ele, portadores de boas novas em nossa família, cidade e sociedade. Você tem sido um portador de boas novas na tua família, na tua cidade, na tua sociedade, na tua escola, onde você vive, aqui no digital mesmo, né? Muita gente me critica porque eu sou um cara do digital, mas acima de tudo, eu sou um ser humano, primeiro de tudo, cristão, né? E muita gente fala, não tem que misturar, não tem que falar. Como eu disse, né, eu não vejo separação entre o que eu faço e a palavra de Deus. Tudo na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, foi Deus que me deu, né? Eu tenho esse entendimento. Então, se eu tenho uma casa, foi Deus que me deu. Se eu perco a casa, foi Ele que permitiu. Se eu tenho um carro, foi Ele que me deu. Obviamente, eu tenho inteligência, né, tenho capacidade, mas quem me deu essa inteligência e minha capacidade foi Deus, e acredito que Ele determina as coisas que vão acontecer, né? Eu peço sempre a Ele sabedoria, né, intimidade, com Ele, para eu poder entender, né, os propósitos e fazer aquilo que é certo. Eu vou falhar muitas vezes, né? E a gente vê que na palavra de Deus existem muitas falhas, né, de muitos homens. Pessoas olham para a gente e veem, não, cara, tem que ser perfeito, né? Mas qual é a diferença? É o tratamento, né? Deus ele trata com aqueles que pecaram, né? A gente peca,
Deus trata e restaura, né? A sociedade não, ela continua massacrando a pessoa, né? Ah, mas é crente, faz coisa errada. Cara, ele é um ser humano normal. Somos seres humanos normais, erramos, falhamos, e qual que é a diferença para a pessoa convencional, né? Que, tipo assim, não tem um entendimento da palavra. Cara, para ela pecar tá tudo certo, né? Pra gente é algo terrível, que a gente não quer repetir, e nós nos arrependemos, né? Então é disso que se trata, tá? Não se trata de pessoas perfeitas, de pessoas excepcionais que nunca vão errar, pelo contrário, talvez errem mais do que a maioria das pessoas, né? Mas tem um advogado, né, que vela por nós. Todas as pessoas, das mais simples aos grandes líderes, de diferentes culturas e contextos, podem ser transformadas pelo testemunho da fé. Isso é uma verdade, tá? Nem sempre vai ser fácil, ó, aquilo que eu acabei de falar, mas essa é a tarefa que cabe a todos nós. Que você impacte o mundo com essa verdade, tá bom? Que a gente venha impactar o mundo com essa verdade, né? A promessa do Messias esperado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Mais um vídeo. Amanhã voltamos com o nosso conteúdo. Como vocês sabem, nós estamos fazendo conteúdo aí todos os dias, né, no digital, tentando chegar aos 365 dias de conteúdo, tá bom? Se Deus permitir, estaremos juntos todos esses dias e com certeza existe um propósito nisso. Grande abraço, Jesus é o dono do negócio, não se esqueça. Valeu, fui, até amanhã. Tchau.